sobre alguma das questões, se pudermos contribuir ou ajudar, obviamente, ou se não soubermos, procuramos. Muito bem, eu também vou fazer então aqui o direto. André, ouve-se bem, Catarina Melo, o que é que eu ia fazer aqui? Para já, desejar boa tarde a todos, agradecer ao André por estar desse lado e por ter aceito o meu convite, pela disponibilidade de tempo. Queria também, André, no ponto de vista pessoal e empresarial, uma vez que já passaste por Angola, Brasil, falas com clientes de vários países, o que é que estás a sentir dos outros países face ao momento que estamos a viver e como é que estás a viver isto tudo do ponto de vista pessoal e empresarial? Ok, maravilha. Primeiramente agradeço aqui, Pedro, o vosso convite. É com muito gosto que a gente tenta partilhar um pouco de informação e trazer aí um pouco de mindset positivo, principalmente para apoiar as empresas e as pessoas que têm interesse nisso. E penso que realmente agora é um esforço conjunto aí de todas as pessoas para conseguirem encontrar soluções, encontrar meios de trabalho, encontrar alternativas, etc. E o desafio é grande, o desafio é imenso mesmo, não é fácil. E pronto, estamos aqui justamente para tentar aí ajudar um bocadinho nisso, seja com o trabalho, seja com a pessoa, seja como for. Respondendo aqui a primeira pergunta, né, realmente atualmente a gente trabalha bastante principalmente com o Brasil e com Angola. Os clientes mais ativos atualmente têm sido esses, mas já tivemos clientes também de outros países, Singapura, Hong Kong, já tive pela China também 2 vezes. E assim, o que nós vemos, obviamente, é o que todo mundo está a ver, a questão da dificuldade, a questão do confinamento, a questão de alguns segmentos de comércio, de restauração, de serviços sendo fortemente afetados. E isso, obviamente, que está a nível global, não é nenhuma novidade, estou aqui apenas a falar mais do mesmo para todos. O que está sendo o grande diferencial que a gente consegue perceber agora, uma vez em que, pelo menos eu, já estou há 64 dias em casa, só saio mesmo realmente para o que é extremamente necessário, etc. Mas eu, pessoalmente, aqui nós da empresa e as pessoas que trabalham conosco já vêm trabalhando com teletrabalho já há muito tempo, isso já desde 2009, que para nós isso é normal. A adaptação das empresas que não têm esse hábito de teletrabalho é que é o grande desafio, e as empresas que necessitam especificamente de estarem de portas abertas dependem muito de políticas públicas, de apoio público, principalmente, para que haja possibilidades, haja regras, haja meios e haja suporte para que o regresso no trabalho, a normalidade do trabalho seja tomada conforme as coisas vão se organizando, principalmente a nível de sistemas de saúde disponibilizados, né? Então, assim, não vou mentir, não tenho como inventar aqui e dizer que há um bom prospecto, ou que está tudo bem, ou que está tudo maravilhoso, isso não é verdade. Entretanto, o que nós vemos aqui, principalmente em Portugal, é que as pessoas estão a tomar, felizmente, as medidas, elas tomam os cuidados necessários de distanciamento, máscaras, lavam as mãos e usam álcool, os apoios, aos poucos, ok, são defeituosos, nem sempre funcionam a contento, mas estão a ser feitos para que as empresas possam ir na retomada de suas atividades. Já isso não acontece tão bem em todos os países, né? Nós vemos aí países que estão com alguma dificuldade realmente, até por causa da dimensão dos países, né? Países grandes, como o Brasil, por exemplo, são obviamente muito mais complicados de terem controle, e as fronteiras com vários outros países e etc, né? Então, a posição que nós temos, seja tanto do trabalho aqui com clientes que nós trabalhamos, é que estão muito cautelosos com muitas situações, e esperamos todos que isso possa melhorar, mas ainda é tudo bastante incerto, né? Muito bem, mas assim... as culturas com que tu lidas são totalmente diferentes e as abordagens são totalmente diferentes quando te procuram e também do momento que estão a viver. Que histórias é que te têm marcado mais de empresas ou de negócios, transformações que estás a sentir dos negócios de trabalho, as diversas áreas de atividade, não é? Qual é aí o cerne da questão que está a bloquear muitas coisas e vocês têm tentado desbloquear? Ok, a questão do bloquear e do desbloquear, até hoje pela manhã nós estávamos aqui a discutir isso no grupo de trabalho nossos aqui, com alguns parceiros e empresas. A maior parte das pessoas que eu converso e convivo no meu dia a dia realmente são empresários. O nosso meio, seja até social e pessoal, além do meio do trabalho, clientes e parceiros, são empresas, são empresários. E o que nós vemos de positivo na questão de desbloqueios é cada vez mais, felizmente, eu acho que isso é um lado extremamente positivo,
cada vez mais a aceitação de meios de tecnologia, de formas de teletrabalho, e isso realmente já era uma necessidade, principalmente para quem trabalha nas áreas tecnológicas ou em alguns tipos de consultadoria, como a nossa, por exemplo, e isso já era uma tendência, obviamente, e o que aconteceu é que o processo acelerou. Especificamente, até que em Portugal saiu uma matéria no início dessa semana, acho que foi até no público, a demonstrar que em questão de um mês, né, no mês de abril, houve um avanço que poderia ser considerado um avanço em 10 anos, no sentido de utilização de tecnologias para teletrabalho. E isso eu vejo como lado positivo. A gente sempre tenta focar no lado positivo, para que as empresas usem ferramentas, busquem meios de comunicação mais eficientes e consigam, dentro do possível, manter o contato com seus clientes, com seus fornecedores e manter o seu nível de trabalho. Mais uma vez, tecnológicas, consultoras, empresas realmente que têm possibilidade de trabalhar remotamente, né? A gente sabe que isso não se aplica a todos os segmentos e, principalmente na área da restauração e turismo, isso está sendo realmente grandemente afetado, são áreas que a gente não trabalha muito em proximidade, não tem aprofundamento o conhecimento, e as informações que chegam são mesmo a nível geral e aguarda-se para ver as novidades, né? Muito bem. André, tu lidas aqui em Portugal com várias, portanto, empresas médias, pequenas, grandes, depende aqui do contexto em diferentes áreas geográficas, com diferentes públicos e produtos e serviços, portanto, diversos, são basicamente multifacetados, digamos aqui. Qual é que é a razão aqui principal de quem vos procura? É falta de... Precisa ter um braço direito, quase tipo ali um sócio, né? Basicamente são um sócio. Ou é mais para resolver a redução de custos, ou é mais para perceber os incentivos dos apoios? Qual é aqui a percentagem? Ok, essa questão é muito boa, Pedro, e é bem colocada, e antes dessa questão até o próprio promotor de um projeto, o próprio empreendedor, empresário, às vezes se pergunta, por que eu preciso de um consultor, por que eu contrato uma consultadoria, por que eu vou atrás desse tipo de serviço, né? Existem momentos na vida de uma empresa, né? E há empresas que estão a ser criadas, há empresas que estão a expandir ou internacionalizar os seus processos, ou mesmo buscar alavancagem. E são nesses momentos, normalmente, que uma empresa precisa de um apoio e normalmente vai buscar uma consultadoria. Ou seja, o promotor, o empresário, a pessoa tem a vontade de criar um negócio. O foco sempre é no planejamento, porque quando as coisas são feitas de forma planeada, quando se cria cenários, quando se estuda melhor o mercado no qual se vai inserir, seja um mercado local, seja um mercado internacional, seja um mercado pequeno, seja um mercado maior, quando se criam cenários, quando se estuda o mercado e percebe-se as necessidades para que sejam criadas as propostas de valores e assim identificado as oportunidades de negócio, é normalmente nesse tipo de contexto que nós apoiamos as empresas que estão a criar novos negócios. O nosso cliente normalmente é pequena e microempresa. Nós trabalhamos mesmo com o que é, na verdade, a massa empresarial mais comum em Portugal e também no Brasil e Angola, que são as pequenas e microempresas. Entretanto, há aquele outro segmento de empresas, que são as empresas que já têm a sua atividade em andamento e precisam, justamente agora, nesse contexto, reduzir custos, buscar meios de otimizar processos, renegociar eventualmente com fornecedores e melhorar um bocadinho a sua gestão. Nós estamos num trabalho em parceria agora bastante interessante com outro grupo que veio trabalhar junto conosco aqui, uma outra empresa, que está bastante focado nessa questão de otimização de custos, nessa questão de capacitação de profissionais, porque se essa empresa tem pessoas em layoff, ou tem pessoas até com menos carga de trabalho, há uma oportunidade de formar essas pessoas, capacitar melhor essas pessoas, justamente para tentar evitar a perda de trabalho e aproveitar oportunidades também, ir para o meio online, para o e-commerce, ir para o delivery, seja lá o que for. Então, esse é um trabalho, sim, realmente está a ser feito já há um mês para cá, mais em proximidade, não que já não fosse feito. Como eu disse, eu trabalho com teletrabalho, com clientes remotos. Eu atendia no Brasil cerca de 120 e tal clientes em 11 estados. Obviamente que eu não estava... 122 clientes, mais ou menos, em 11 estados do país. Era impossível estar de carro, de avião, etc., trabalhar e atender esses clientes pessoalmente. Isso não faz sentido. Então, já era um hábito da nossa empresa, até porque era uma empresa de tecnologia, que nós trabalhássemos com Skype, com e-mail e etc. E isso é uma coisa bastante comum, pelo menos no nosso meio de trabalho e também no Brasil. E tem sido sempre um mindset quando atendemos um cliente, seja para crescer um negócio ou seja para fazer um novo negócio. Olha, a sua empresa, qual que é a presença digital que ela tem? Qual que é o processo automatizado que ela tem? Como que a gente vai diminuir fatores humanos de risco
em processos simplificados que podem ser automatizados, e usar a capacidade humana criativa e de pensamento para que desenvolva um negócio. O ser humano, nós somos excelentes criadores, sonhadores e pensadores. As máquinas não. As máquinas executam. Então, a gente trabalha com a tecnologia em processos de execução, automatismos, CRMs, sistemas ERP, etc., para que as coisas funcionem. E a massa cinzenta, o nosso cérebro, que trabalha para criar alternativas, pensar em soluções e providenciar melhor as alternativas para a empresa. E há aquele outro perfil justamente da empresa que vai internacionalizar, seja uma empresa que vem de fora para dentro de Portugal, ou eventualmente uma empresa que vá daqui para algum outro país. E aí entram, sim, realmente essas questões culturais, tributárias e fiscais, que são realmente um grande desafio para quando uma empresa precisa trabalhar em outro país, e trabalhistas, né? Esses são os pontos que nós sempre tentamos aí acompanhar. Temos daí uma grande rede de parceiros, obviamente, não é feito tudo sozinho, não é feito tudo in-house. Claro, é necessário trabalharmos em sinergias e em parcerias com outros parceiros, não é? Com outros que estão mais especialistas em determinados mercados e trabalhar em sinergias, não é? Exatamente. Isso é um foco, e o nosso in-house aqui, o nosso trabalho é muito estratégico. Eu não sou advogado, não sou contabilista, não sou jurista. Eu sou consultor de empresas, sou estratega, sou também formado na área de tecnologia, então o foco aqui na business é a estratégia, o planeamento, a criação de cenários e explorar oportunidades. Depois, parte burocrática, parte contabilística, partes legais, etc. Sempre trabalhamos com parceiros, seja qual for o país e o contexto. Olha, André, entramos aqui um bocado na primeira pergunta, que é como é que podemos responder à crise e quais foram as medidas principais que podes elencar sobre o apoio às PMEs em Portugal? Pronto, essa pergunta realmente é que todas querem ouvir, e realmente a resposta à crise, eu sempre trago André, pronto, eu posso tirar tu e fica CRI, oportunidades. Tá bem. Não, nós criamos aqui, né? O objetivo é sempre ter aqui realmente um pensamento voltado a algo positivo, né? Não convém nós estarmos a falar de coisas negativas, porque um sistema não funciona, porque algo não está a correr à velocidade que nós esperamos, ou etc. Ou seja, o governo está fazendo o possível para tentar liberar medidas, para tentar liberar recursos, para tentar liberar benefícios. Hoje mesmo saiu agora o que foi informado no fim da semana passada, aquele recurso do 5K com 80% para que as empresas pudessem adequar a retoma das atividades. Pronto, há medidas aos poucos a serem liberadas, obviamente que os tempos de resposta não são excelentes, porque não há hipótese, é tudo acontecer em movimento de um dia para o outro, mas estão a ser feitas coisas, seja o layoff, seja os apoios de segurança social eventualmente. O que convém que as empresas estejam atentas? Que é uma coisa também que a gente sempre falou e sempre disse que é importante que as empresas estejam muito próximas dos seus contabilistas, da sua contabilidade na empresa, porque a contabilidade ela não é só uma empresa ali, ou uma pessoa, um contabilista, que vai fazer contas e enviar guias que têm que ser pagas todos os meses. Ela faz parte da estratégia da empresa. E nunca antes, como nós vemos hoje, a importância que os contabilistas, a contabilidade tem, o grande trabalho que as empresas de contabilidade têm para que possam processar essas informações, trabalhar junto da segurança social, da autoridade tributária e ajudar as empresas a resolver essas situações de qualificar os seus custos ou processos ou funcionários nessas medidas que estão a ser tomadas. É praticamente impossível o empresário sozinho, principalmente na pequena e micro, perceber isso tudo, tomar essas decisões com estudo e obviamente, ir lá e aplicar a isso. Não tem como, é o contabilista que vai trabalhar com a empresa. E eu espero que realmente, assim como na linha de frente nós temos, obviamente, a saúde, a polícia, o bombeiro, todos os meios que estão na rua, existe um personagem que não aparece, mas é o personagem realmente das contabilidades que hoje está tendo um papel ainda mais fundamental para as empresas, que é manter elas vivas e auxiliar realmente na aplicação desses recursos. Então, as empresas tendem a trabalhar próximo dos contabilistas, e isso é um trabalho que a gente acompanha muito de próximo, mesmo nos grupos junto da Bastonária e da OCC, para perceber o que lá acontece e o imenso trabalho que as contabilidades estão tendo. Então, assim, como responder às crises aqui, a pergunta, né, e as medidas de apoio à PME? São muitas. As situações e cenários de cada empresa. Pronto, é claro que não temos tempo para abordá-las todas, mas elenca aqui as principais medidas que tu achas que podem ajudar aqui as PMEs e que sejam mais fáceis também de recebermos esse retorno, ou esse apoio, ou essa ajuda, ou conseguirmos ser ágeis a fazê-los. Pronto, as principais medidas que já foram faladas, obviamente, são o layoff e os apoios de segurança social para com os trabalhadores. Então, assim, essas duas medidas são as medidas principais, são as que já estão a ser tomadas desde o início de abril. Na verdade, a gente já está
em processamento de segundo período, já de segundo mês sobre isso. Então, provavelmente todas as empresas que enquadravam-se nisso já estão a fazer ou já fizeram esses processos. Estão a aguardar os benefícios, estão a aguardar os processamentos e uma grande parte já está a processar isso novamente. Em específico agora, como eu disse, essa semana, finalmente saiu aqui hoje de manhã a informação do regresso de atividades, que é um pequeno apoio de até 5K, com 80% de fundo perdido. Se a sua contabilidade da sua empresa ainda não lhe informou sobre isso, por favor, vá atrás dessa informação, porque já está disponível a informação. E esse é o que hoje saiu e vai dar o resultado principal momentâneo, né? Para uma pequena e microempresa, justamente um pequeno café, um pequeno restaurante, uma pequena loja de rua, esses 5 mil euros vão fazer uma grande diferença para que ela possa adequar ali as questões de higiene, as questões de atendimento, as questões de informações que têm que estar afixadas na loja para que o espaço possa estar adequado na sua atividade. Esse é o assunto do dia de hoje, exatamente hoje, dia 15 de maio. A Cátia Cardoso acabou aqui de colocar aqui uma questão que é, sim, mas as empresas vão precisar de se reinventar, obviamente. Claro. Todos, não é só as empresas, são as pessoas também. Sim, as pessoas, exatamente. Porque as empresas são compostas por pessoas. Para recuperar o seu mercado. Quem trabalha com publicidade, como pode recuperar se as empresas estão sem dinheiro? Atenção, muitas empresas não estão sem dinheiro. Têm metas e delinearam uma estratégia o que é que são prioridades. E muitas delas a publicidade não é uma prioridade. Por exemplo. Pronto, infelizmente... Para outras marcas e empresas estão a investir mais em publicidade do que antes. Sim. Infelizmente, para muitas empresas, a publicidade não é uma prioridade e isso é um erro. Deveria sempre que uma empresa pensada, desenhada, que a publicidade, o marketing, a estratégia de comunicação com seu cliente, seja digital ou não, fosse pensada e considerada no orçamento. Isso a gente sempre faz e é um padrão de qualquer planejamento de empresas. Especificamente no contexto atual, hoje, as empresas de publicidade, esse é um meio que a gente convive bastante também, seja com parceiros ou clientes, elas têm que focar no digital, não há hipótese. Vai ser muito difícil fazer a publicidade de uma forma tradicional, papel, impressa e etc. Então, assim, as empresas que ainda não estão no meio digital, elas têm que obrigatoriamente trabalhar no meio digital. Eu me refiro às agências de publicidade, às empresas de publicidade que prestam soluções para os seus clientes. Isso vai fazer com que os custos sejam reduzidos, que os processos sejam mais práticos, né? E essa adaptação, que já vinha acontecendo há muitos anos, certamente, agora tem uma acelerada bastante grande, e não deixa de ser o trabalho padrão. Se a pergunta da colega é especificamente como que a minha empresa de publicidade faz para ter uma retomada de trabalhos, passar a mão no telefone, começar a ligar para os clientes, começar a ligar para as empresas que você já atende e oferecer uma solução diferenciada, alguma coisa nova, de preferência digital, para que possa ajudar essa empresa a trabalhar. Se a empresa vai ter recurso ou não, realmente isso é uma questão específica de cada empresa. E aí tem que se analisar, eventualmente, se até nesses fundos agora que foram liberados para a retomada da atividade, se há algo ali, por exemplo, no design, na sinalética das empresas, né, e se isso vai entrar alguma coisa de publicidade que possa ajudar a reativação do comércio, né, e da economia. Muito bem. Ou seja, aqui também é muito importante perceber que não podemos estar também só dependentes do Estado, não é? Eles não vão conseguir resolver todos os nossos problemas. Também temos que falar. Temos que... Eu acho que é o momento ideal para nós sentarmos, quando digo sentarmos, online, parceiros, fornecedores, colaboradores, alguns deles, clientes, ou seja, explicar, ou seja, eu costumo dizer isto, temos um problema, não vale a pena nós guardarmos o problema e tentarmos resolver o problema sozinhos, ou seja, vamos partilhá-lo, porque se calhar no meio de uma discussão, uma troca de ideias, num network e numa reunião, alguém tem uma solução, alguém tem uma metodologia que pode contribuir para que a gente consiga, as empresas, quem está nos negócios, consiga solucionar mais rapidamente determinado ponto. É importante partilharmos as dores e as dificuldades, e este é o momento ideal, se calhar até para fortalecer relações empresariais, fortalecer relações pessoais, aquela barreira entre pessoal e profissional vai ficar cada vez mais curta, porque as empresas são feitas por pessoas, muitos que têm negócios, se calhar entram na casa de pessoas e jantam com pessoas, porque realmente é isto, a vida é feita assim, de networking empresarial e também o parceiro é aquele que veste a camisola da empresa na dificuldade e nas vitórias. Por exemplo, a Cátia diz que a sua área é errada e não há apoios para esta área. Para já, ainda não há. Atenção, há sim senhor, os mídia, rádios faz parte dos mídia. Portanto, há 15 milhões de investimento, para já anunciados, sobre apoio para os mídias, onde está incluídas rádios. Não obstante,
A rádio tem que se reinventar, tem que criar conteúdos e não estar à procura de publicidade. Criar rúbricas onde sejam patrocinadas por marcas. Falar, por exemplo, vamos imaginar, falar de apoios e incentivos nesta área. Pá, peguem em X contabilidades, X consultores, empresas consultoras e apresentem-lhe uma estratégia de conteúdos que eles digam, sim senhor, faz sentido, nós além de questões de partilha de conhecimento e ajuda, podemos ter aqui também uma rentabilizar, porque alguns vão precisar dos nossos serviços. Tem que se reinventar as rádios a forma de comunicar. E essa é a sua área de especialidade, né, Pedro? O Pedro já está realmente habituado a trabalhar com isso, e a Kátia foi feliz em colocar essa questão justamente para quem é especialista na parte do marketing digital, que é o próprio Pedro, né? Perfeito. Mas mesmo essa colocação, Kátia, se a sua contabilidade, se o seu contabilista não está a dar uma resposta, tente conversar com outros profissionais da área, do meio, outras empresas que possam eventualmente dar uma outra opinião junto de outros contabilistas, porque também sempre vem aquele receio, se eu for agora atrás de um novo contabilista ou atrás de um consultor, eu vou ter que gastar dinheiro para contratar esse profissional. Ok, talvez isso num segundo momento, mas num primeiro momento, converse com outras empresas que também têm uma atividade semelhante à sua. Não é para a rádio local. Por acaso não tenho a certeza se as rádios locais estão incluídas, mas mesmo que não seja nesse apoio dos 15 milhões, há X investimento que é para os comércios local. Portanto, se é para o comércio local, uma rádio é um comércio local, porque está a prestar um serviço e é um negócio local. Portanto, vocês têm que se informar, portanto, junto dos vossos consultores, de contabilista, de empresas, qual é que é o apoio indicado e mais fácil de obter, porque podem ir para os 15 milhões e ser muito burocrático, vocês estarem ali, se calhar o tempo insuficiente, ou neste caso, não o tempo que querem ter para esperar por esse valor e arrancar com as coisas necessárias. Agora, se também muitas rádios locais estão à espera desse apoio, não mexerem... Esperar para apoio nunca vai ser o excelente, porque a espera pode ser demasiada tarde. A questão realmente como eu disse no começo, a maior parte do meu networking das pessoas que nós convivemos são empresas, são empresários. Provavelmente a colega também convive com outras empresas, com outros empresários, com outras empresas também no segmento semelhante. Tento verificar que tipo de alternativas, eventualmente aparece alguém lá que conseguiu ter uma alternativa criativa, elencar aqui quais são os apoios em específico para nós fica difícil, além do que já sabemos, que são os apoios de layoff, segurança social, etc., mas esses são apoios que servem para segurar estruturas já existentes. No caso de uma prestação de serviço, não é recuperar a faturação que existia anteriormente. Então, para recuperar a faturação, para buscar ter um novo fôlego, para recuperar o seu fluxo de caixa, o seu cash flow da empresa, vai ser necessário criar um valor, ou seja, criar uma proposta de valor, algum serviço de algo que seja diferenciado, e para isso, realmente a discussão em grupos que tenham um segmento semelhante, uma atividade semelhante, vai ser o mais interessante. A partilha, realmente, agora, como o Pedro já disse, vai ser essencial. Que esta não é a realidade para o interior. Pronto, eu não posso fazer, mas, por exemplo, ainda hoje de manhã estava a ler no jornal que aqui, por exemplo, o município da Anadia implementou um sistema de ajudar o comércio local e tem 900 mil euros, onde vai distribuir pelo comércio local de apoio, ou seja, é o próprio município, não está dependente o próprio município, uma estratégia do município de ajudar. Vocês têm que se informar junto às associações comerciais, associações industriais, falar com os municípios, falar com os comércios local. Vocês têm que perceber onde é que vocês podem e a banca também, eventualmente, fazer um contato com o gestor da banca. A dizer que nós reinventamos, mas não é fácil. Mas se fosse fácil, era para todos. Nada é fácil. Nada na vida é fácil e nada nos negócios é fácil. E, portanto, nós temos que viver com isto e temos que saber nos reinventar e adaptar a qualquer momento. Vamos passar para a segunda pergunta, André. Cultura económica, cultura empresarial, cultura social. Aqui, tu que tiveste em vários e falas com várias realidades diferentes, há aqui um distanciamento muito grande de muitas empresas ou confusão de muitos, o que é que estão a agir ou a tomar decisões com base em uma cultura empresarial antiga, mas com base em números atuais. E vice-versa. Há quem tem uma cultura recente, mas com base em números e previsões antigas. E outros que têm uma cultura social que não é adequada ao momento em questão. Como é que tens vivido essa particularidade disso? Esse item ele é bastante complexo, porque nós falamos realmente de 3 pontos aqui, o econômico, o empresarial e o social, que quando você desenha uma empresa, quando cria-se um business plan, um cenário, tratam-se realmente essas questões organizacionais, questões econômicas, sociais, até geográficas, psicográficas,
que aí entram até a fundo na questão até do perfil do cliente, personas. Essa questão cultural, ela está muito envolvida, principalmente para empresas que vão realmente buscar internacionalizar. É muito comum hoje, em Portugal, uma empresa de tecnologia que é criada, ela já é criada pensando para o mundo, né? Só se for uma empresa tradicional de comércio local, que é criada pensando no meio envolvente que está inserida, uma loja, um comércio tradicional. Mas qualquer empresa que seja possível de estar online, que seja possível de estar digital, que seja possível de se vender por um site do e-commerce, ela já é criada, pensada de forma global. Ou seja, quando olhamos ali para uma cultura econômica, meios de pagamento, formas de pagamento, prazos de pagamento, de que forma que cada país que você pretende atuar tem os seus hábitos de pagamento. Isso varia imenso de país para país. É realmente impressionante como, dependendo do país que você vai trabalhar, as formas de pagamento são muito diferentes, os prazos de pagamento são bastante diferentes também. E essas por exemplo, estou a lembrar agora aqui assim muito rápido, por exemplo, ter que ir um documento para assinar, o cheque ou para assinar. Pá, temos que deixar essa burocracia toda, não é? Vamos falar mais disso, né? Vamos falar, a questão do volume de papel que nós temos atualmente é absurda, principalmente quando temos que trabalhar a nível de banca ou de serviços públicos, né? Segurança social e autoridade tributária. Felizmente isso vai mudar e isso é um fator muito positivo e por isso eu fico feliz. Que em muitos países isso já é tudo muito digital e nós já temos aqui todos os meios digitais, temos tudo isso no cartão de cidadão, temos nos leitores diretos, as chaves móveis, isso tudo já está pronto, né? É só realmente aplicar agora aos usos. Passando ali para a cultura empresarial agora, a parte da cultura empresarial ela está muito relacionada de que forma que a hierarquia das empresas trabalham, se isso é top-down, se isso é horizontal, que forma que as empresas se relacionam com as pessoas internas, o cliente interno, e como que elas se relacionam com o cliente externo, e os seus fornecedores e seus parceiros. Isso varia muito de país para país, então, às vezes até variam de região do próprio país. No Brasil é muito comum trabalhar-se de uma maneira na região sul, trabalhar-se de uma maneira na região norte, trabalhar-se de uma forma diferente na região nordeste, e eu vejo muito erro, principalmente quem é de fora, a pensar que a Península Ibérica é uma coisa só, e lá se faz o negócio a pensar de forma ibérica. E aí, esse, por exemplo, é um erro bastante comum a nível cultural e empresarial. Se tem que pensar para o mercado português, tem que pensar para o mercado espanhol de forma diferente, abrangências diferentes e dimensões diferentes, né? Há ainda, por incrível que pareça, há ainda um erro de pensamento a nível ibérico. E quando transformamos isso para um Brasil ou para uma América Latina, sim, também é a mesma coisa. Depois, a questão social. A questão social está mais envolvida principalmente na forma com que as pessoas se relacionam e também no poder de compra. Como que as pessoas se relacionam com o dinheiro, qual que é a disponibilidade de dinheiro que as pessoas têm e como que elas gastam o seu dinheiro, os seus hábitos de consumo. Aí temos uma diferença sempre que é muito grande e assim um grande choque, eventualmente quando empresas entram em Portugal e vêm de outros países, principalmente de cultura americana, aí não é somente o Brasil, e sim Estados Unidos e outros países que têm um hábito de consumo muito maior. E as questões sociais e prioridades sociais são diferentes entre as pessoas. E a gente sabe que isso aqui, os valores são diferentes e a forma que as pessoas consomem também é bastante diferente. E até poucos anos atrás, isso realmente mudou de uns 2 ou 3 anos para cá, mas até a questão do crédito disponível para o consumo era bastante diferente. De uns 2, 3 anos para cá, isso veio tornar-se um pouco mais aberto, é uma questão complicada, o endividamento para consumo, mas é uma coisa tudo muito recente. Então, essa adaptação que uma empresa tem que ter é bastante importante ser pensada, e sim, além desses 3 itens que coloco aqui, normalmente são 6 itens avaliados para que tenham a noção do perfil cultural em vários pontos específicos de uma empresa e de um projeto. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, André, que é as PMEs, como é que podem sobreviver na época de coronavírus? Dicas para redução de custos. Ou seja, não é só esperar por apoios, não é só apoios, mas também podemos aproveitar este momento para começar. Houve este tempo de reflexão, não é? De coisas que podiam estar menos bem, de otimizarmos algum trabalho e também fazer aqui uma redução de custos, do que é que não é importante. Que sugestões, recomendações, 5 recomendações que tens recomendado aos teus clientes, mas pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros, mas o que é que tu recomendas como redução de custos nesta fase do tempo de coronavírus? Ok, eu não sei se eu vou conseguir recomendar 5 pontualmente aqui, como coloca, mas algumas que são as principais, realmente a gente tem sempre explicado, comentado e sugerido para os clientes. A primeira coisa para você reduzir custos é pensar no seu... Existem 2 tipos de custos na empresa, eu vou falar muito rapidamente aqui, que são os custos fixos que você tem na operação, que não dependem da operação, aqueles custos existem independente de estar a vender ou estar a trabalhar ou não, e são os custos variáveis, os custos operacionais, que dependendo de como o trabalho é desenvolvido, esses custos ocorrem.
nos custos fixos, você normalmente vai ter como maior custo a renda, por exemplo, né? As pessoas estão a pagar rendas e, eventualmente, podem vir a ter alguma negociação, pedir um período e falar com o senhorio. Isso é uma situação que pode vir a acontecer. De que forma que isso vai acontecer, se vai ser bem aceito ou não, cabe passar a mão no telefone, conversar com o seu senhorio e tentar descobrir se há ali alguma forma de programar pagamentos futuros e reduzir a carga nesse momento. Isso é uma questão. Em custos fixos, há empresas que têm realmente alguns custos fixos que podem ser cortados. Infelizmente, como a colega falou anteriormente ali, o setor da publicidade tem sido bastante afetado nesse caso, né? As empresas olham e falam, agora não vai se vender nada para ninguém, é um fato, está difícil, vai lá e corta realmente o recurso de publicidade. Isso tem acontecido, é uma verdade. Agora, a gente joga para o outro lado, né? No lado das empresas, realmente tem se cortado custos, infelizmente, nesse meio, e isso é uma realidade e tem sido frequente se ver isso daí. Na questão dos trabalhadores, o layoff tem sido realmente a medida tomada no mês anterior, em abril, para diminuir custos e manter o emprego, que isso é o mais importante, né? Não dispensar o trabalhador, manter esse trabalho e reduzir o seu custo da empresa. Agora, a nível de operação, é muito importante que se converse com os seus fornecedores. A sua cadeia de fornecimento, se o seu trabalho depende, se a sua empresa depende de muitos fornecedores, de muitos prestadores que estão a trabalhar consigo, é importante conversar com esses fornecedores, com esses prestadores, entender que se há faturas a serem pagas, há ainda dívidas em andamento, como que isso vai ser renegociado. Não espere um vencimento chegar a passar da data esperada e aí receber uma ligação de cobrança para saber o que se passa. Tenha a postura ativa, ligue para um fornecedor, ligue para um prestador que trabalha na sua empresa, alguém que você tem esses meios e explique situações e veja se há formas de negociar. Esse é um ponto muito importante, que é negociar com os seus fornecedores e eventualmente ter alguns prazos. Mais uma vez, nem sempre você vai estar resolvendo situações, a gente tem que, nesse momento agora, tentar otimizar ao máximo o fundo de caixa, o fluxo de caixa, o fundo de maneio, e é uma questão realmente de ligar para as pessoas, sejam fornecedores, sejam senhorios, sejam prestadores que estão junto nessa empresa, e ver meios que podem reduzir itens ou jogar pagamentos para frente e renegociar essas situações, antes que virem grandes dívidas e virem grandes problemas. Isso é o ponto principal. Na questão operacional ainda, existem certos tipos de custos que, às vezes, as empresas têm, além dali do marketing, etc., que não são essencialmente necessários. Como que você vai pontuar, pode ser um Excel, uma lista normal, todos os custos que você tem na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de operação, que eventualmente podem ser colocados em pausa, que eventualmente não são essenciais para a operação do seu negócio. É muito comum o negócio ter vários produtos ou ter vários serviços, mas alguns deles não são tão essenciais e eles poderiam ser colocados em pausa e, nesse momento, aguardar e trabalhar só com o que realmente seria essencial para que a empresa continuasse com o mínimo de faturação necessária e o trabalho seja mantido. Seriam mais ou menos essas as dicas que nós temos trabalhado. Muito bem. Vamos aqui passar a próxima pergunta, que tem a ver com, cada vez mais nós temos de trabalhar, cada caso é um caso, não é? Portanto, cada PME tem a sua cultura, a cultura tem os seus valores, a sua ideologia, a sua forma a sua equipa, não é? Digamos assim, o seu público-alvo e o seu target, mas neste momento do Covid-19, muitas delas que tinham planos a longo prazo, viram os seus planos todos corrompidos. Sim. Digamos, não digo que foram todos por água abaixo, mas se calhar muitos dos pontos que estavam lá elencados foram todos assinalados com um X. Tendo em conta a sua experiência, como é que nós podemos construir um bom business plan adaptado, ou seja, personalizado de acordo com a especificação da empresa e com este contexto que cada vez é mais importante, que é a transformação digital. Ou seja, tu vens trabalhar com clientes no Brasil em que a transformação digital já aconteceu há muito tempo. Algumas empresas em Portugal também já o tinham, ok? Sim. Mas se calhar 90% ainda, ou 80% ainda estava muito agarrado a determinadas burocracias, a determinados papéis, a determinadas culturas de trabalho que não beneficiavam ninguém. E, portanto, nós queremos também perceber do vosso trabalho que têm feito na parte de business plan personalizado entre o business plan digital e como é que trabalham as duas partes. Perfeito. Eu vou colocar aqui um dado do INE, e isso é específico, qualquer pessoa que for no Google e digitar lá presença online de empresas em Portugal, o primeiro link que aparece é do Pordata, e o Pordata traz esses dados diretamente do INE.
Em 2013, nós tínhamos aqui em Portugal apenas 11,3% das empresas com presença digital. E eu acredito que eles entendem como presença digital o simples fato de existir pelo menos um website ou um Facebook. Em 2019, agora, nesse momento ainda temos apenas 39,3% de empresas com a sua presença digital, que estão na internet. Ou seja, ainda é muito pouco. Qualquer empresa, minimamente, deveria ter pelo menos um website, pelo menos um canal de mídia social que pudesse comunicar ou se dar a existir para os seus clientes. E isso realmente eu vejo como uma grande oportunidade. Para as pessoas que trabalham nessa questão da publicidade, do marketing, que estão tendo dificuldades, até voltando para a questão da colega ali no início, estão tendo dificuldades em criar novos serviços, vejam como que vocês podem se aproximar de empresas de criação de sites, etc., para trabalhar em conjunto com essas oportunidades, porque nós temos ainda aqui mais de 60% da nossa massa empresarial que não tem presença online. E com certeza essas estão ser fortemente afetadas, porque se elas não estão online e as pessoas não estão a passar a porta, como é que funciona? Elas estão a trabalhar ainda só com o telemóvel, eventualmente com e-mail, com alguma sorte, e nada. Então, ali que está a oportunidade. A questão de projetos, eu vou colocar aqui pontualmente 3 tipos de projetos que nós estávamos em andamento com clientes e foram colocados em pausa, obviamente. Nós tínhamos um projeto voltado para a área de fotografia, tínhamos um projeto aqui que estava em andamento também voltado para a área de festas, eventos e festas, e outro projeto voltado à área de turismo. Então, como é que faz? Nesse exato momento, executar um projeto na área de turismo, executar um projeto na área de festas, executar um projeto na área de fotografia, exceto se for fotografia cenógrafa, exterior, de ambientes, etc., que são para base de dados, até as cidades vazias podem até ser fotografadas de uma forma diferente agora, é uma oportunidade para fotógrafos. Esses projetos estão em pausa, obviamente. E aí está a ser repensado como que isso vai ser feito posterior a essa etapa, e se eventualmente isso não for a medida que nós esperamos, de que forma que o projeto então vai ser adequado, como é que uma empresa que realiza festas e eventos vai trabalhar, como é que ela vai deixar de fazer isso? Vai fazer eventos digitais agora? Nós temos o exemplo aí do Web Summit, do Collision Conference, que já estão a pôr seus eventos em meio digital, e vários tantos outros eventos entrando em meio digital, e aí entra o que o Pedro falou anteriormente, é buscar patrocínio, é buscar oportunidades para que esse meu evento digital seja alavancado com parceiros, já que a venda de bilhetes vai ser fortemente afetada, porque as pessoas não vão pagar um bilhete online igual pagariam por um bilhete físico. Então tem que buscar parceiros para que essa publicidade apareça. Aí vem a oportunidade novamente para a colega da área da publicidade. Como é que você trabalha com possíveis sponsors para possíveis eventos digitais que vão surgir aos montes agora esse ano? É uma grande oportunidade. Setor ali de turismo. Pronto, o setor do turismo realmente ele é fortemente afetado, porque as pessoas não podem entrar num avião, não podem hospedar-se no hotel, mas agora o setor do turismo tem que aproveitar para promover melhor os seus produtos, para colocar novos catálogos, para criar novas atividades de grupos pequenos, não atividades para um monte de gente, e essa personalização de experiências de turismo, provavelmente, que já era uma tendência forte, vai agora ser muito mais reconhecida nesse momento. Esses são exemplos que eu posso dar aqui em concreto, de adaptações aqui de processos que nós estamos fazendo com estão em curso. Esses processos geralmente demoram quanto tempo? Assim, em média? O processo de elaboração do plano ou o processo de execução? Sim, os dois. Ok. Os processos de elaboração, eles têm um prazo que pode variar entre 3 meses e 6 meses, a não ser que seja um projeto que já existe e a adequação é apenas readequar algum ponto em específico para que aquilo seja refeito, que pode ser feito até em um mês e meio. Processos feitos de raiz e pensados mesmo de raiz, eles levam entre 3 e 6 meses para serem planeados, para que sejam criados cenários e para que, em função desses cenários, o promotor do projeto, o empresário, possa decidir se ele vai avançar ou eventualmente até não avançar. Eventualmente o output de um planeamento é negativo, é inviável, e aí tem que se repensar justamente o que será feito, e isso está sendo bem comum agora. Na questão da execução, realmente a execução depende muito de cada tipo de projeto e dimensão de cada projeto. Realmente de 3 meses para N meses, porque realmente vai depender da dimensão de cada projeto. Muito bem. Olha, para a última pergunta, queria te perguntar, simplificar a vida e os negócios. Já falámos aqui um bocado disso. Tu vês que este pós-Covid será uma época, já estamos a sentir isso, não é? Porque a própria DGS, ou seja, nós já temos a Segurança Social direta, nós temos acedido a aplicações mobiles que foram lançadas para ter acesso a tudo, apoios, incentivos, informações, tudo concentrado numa aplicação mobile, que 90%
já que se calhar, não digo 90%, mas agora estava aqui a olhar para os números, mas se calhar em 4 milhões certamente já utilizam a internet. Neste caso, na altura saiu um estudo que eram perto de 6,5 milhões de utilizadores da internet. Portanto, as pessoas em Portugal têm muito consumo da internet, mas depois fazem pouco uso do digital para determinadas cotidiano. Mas, por exemplo, neste caso, nós teremos aqui, se calhar, uma vantagem agora competitiva, uma vez que temos grande cluster tecnológico, grande rapidez de reação a crises, que já passámos por algumas, no sentido de desburocratizar e aproveitar este momento para tornar processos mais simplistas e realmente empresas que queiram lançar o seu negócio ou projetos que estejam em curso, tentarmos aqui andar para a frente. Ou seja, o que acontece aqui, por exemplo, fomos muito rápidos na saúde, mas, por exemplo, nos apoios já não fomos tão rápidos. Já não fomos tão ágeis por causa da burocracia. Porque houve, por exemplo, empresas que não foram aprovadas ou porque o tamanho do fecheiro ultrapassou o tamanho máximo. Ou seja, não podemos cancelar uma candidatura por causa do tamanho do fecheiro, não é? Um fecheiro, um NIB, um dado ali mal feito input, exato. É mesmo de loucos algumas cenas aí que a gente vê acontecendo, é realmente incompreensível. Mas pronto. Vocês fizeram alguma candidatura para alguma outra empresa? Deram ajuda em alguma outra empresa? Assim, algum caso? Tiveram assim algum caso? Pronto. Especificamente Vocês viram isso, essa parte da burocracia, e acham que realmente é esta parte que nós vamos querer trabalhar afincadamente, que é contribuir para esta... deixemos usar o termo, deixemos de merdas. Vamos tentar ser simplistas, ajudar, porque, por exemplo, países como Itália, em que o dinheiro, passado uma semana, estava nas empresas, para eles trabalharem. Ok? Pois. Realmente essa parte da burocracia, Pedro, eu vou pedir desculpa que essa parte da burocracia, especificamente, a gente não faz esse trabalho. Esse trabalho sempre é feito, dependendo do contexto, com a contabilidade, nós orientamos, acompanhamos e fazemos todo ali o follow-up da situação, para manter principalmente a nível de comunicação, ou, no caso dos fundos comunitários, ou fundos europeus, 2020, etc., também é feito com outra empresa parceira especializada nesse tipo de programas. E temos visto realmente o perfil, né, de fundos e empresas sendo um pouco diferente, né? Alguns caíram, outros entraram, e é esperado que aquele tempo de resposta que colocaram de até 30 dias aconteça. Mas, na prática, eu realmente não tenho essa sensibilidade, eu não consigo dar esse feedback. Na questão da simplicidade da vida dos negócios, né, é o que eu coloquei ali na questão anterior do sobreviver. Simplificar um processo, né, ter muitas coisas ongoing numa empresa, muitas opções de produtos ou serviços. Agora, certamente elas têm que ser simplificadas, tem que se trabalhar com os serviços essenciais ou com os produtos mais importantes ou essenciais que realmente o cliente precisa, e dependendo do segmento da empresa ou do negócio, buscar criar algum serviço ou algum produto que seja nesse momento essencial. A gente vê imensa oportunidade agora na área dos produtos que estão relacionados à retomada da atividade, os álcools, os dispensadores, as máscaras, as sinaléticas, vários itens, que daí entra agora sim esse apoio, né, dos 5 mil, e ali essas empresas que trabalham com isso agora vão ter que responder uma demanda imensa. Poxa, será que a sua empresa tem ali já um equipamento, um material e poderia andar com isso? A gente viu no final do mês de março, já início do mês de abril, o movimento maravilhoso que o país fez, né, nas empresas que tinham impressoras 3D, e as pessoas juntaram-se todas e criaram máscaras, etc. Poxa, isso é maravilhoso, é lindo de ver. Era a continuação do pergunta, era essa questão também que ia te colocar, qual será a resposta do tecido empresarial português face à pandemia mundial? Pronto, e a gente viu essa união excelente dessas empresas, ou até dessas pessoas, até a nível particular, ali imprimindo em casa moldes para enviar. Isso foi um momento que passou de urgência, felizmente agora as necessidades estão abastecidas, mas então, o próprio meio se mostrou que a adaptação é rápida, porque existem tecnologias e recursos que podem se adaptar rapidamente. Mas eu não sou da parte tecnológica, a minha empresa não tem nada relacionado com uma impressora 3D ou com um meio digital. Olha, é muito provável que, se falar com 2 ou 3 pessoas próximas, vai encontrar alguém que tem ali um meio, e ali vai se encontrar alguma oportunidade, e ali que você vai encontrar alguma dificuldade que, às vezes, a sua empresa, a sua pessoa consegue suprir aquela dificuldade, porque, mais uma vez... A base do trabalho é partilhar entre eles. Mais uma vez. Por exemplo, falei há pouco tempo uma outra live, em que colaboradores que estão noutra empresa que tem menos trabalho, a outra empresa estava cheia de trabalho, contratou os colaboradores, passou esses colaboradores para ajudar a outra empresa,
e têm feito assim essa sinergia. Empresas... Eu acho que foi na Alemanha, o McDonald's com uma rede lá que pegaram os funcionários para trabalhar, né? Teve uma cena assim, eu não sei se foi na Alemanha agora ou se foi nos Estados Unidos. Não é preciso ir mais longe, aqui na Bairrada aconteceu. Aconteceu? Tem, eu não fiquei sabendo. Acabaram emprestando, digamos assim, alguns trabalhadores para suprir uma demanda de uma empresa para com outra. Exatamente. Olha só. Então, assim, pensar fora da caixa, né, think out of the box nesse contexto, realmente tem que acontecer. Se as pessoas estão com tempo livre, é difícil na pressão, poxa, as contas têm que ser pagas, as obrigações estão a bater a porta, os financiamentos, etc., mas consegue se tirar um momento, ligar para algum colega, ou até o contabilista, ou advogado, alguém do meio, e trocar uma opinião, ter uma sugestão de algo diferente que seja feito. Isso seria essa resposta que o tecido empresarial está a dar. A nível de apoio humanitário, a nível de solidariedade, Portugal está nota 20, nota 1000 nesse contexto, porque dá uma resposta, as pessoas se ajudam, há vários projetos de solidariedade, sejam públicos ou privados, ajudando as pessoas umas às outras. Agora, transformar essa flexibilidade, essa vontade de ajudar também em oportunidades de negócios que sejam sustentáveis, obviamente. Muito bem. Olha, para terminarmos, trabalhas com o mercado português, o que é que falta? Que empresas é que ainda gostavas de trabalhar? Quais são as áreas que mais gostas de trabalhar? E se fosse do lado do governo, que apoios sugerias neste momento? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta de surpresa. Assim, felizmente, até nem mencionei isso no começo, especificamente hoje, no dia 15 de maio, a Business Portugal está completando 5 anos, né? Hoje é a data de aniversário aqui, fazemos anos na empresa, e realmente, felizmente, hoje temos trabalhado... Já podes abrir a música, o espumante e meter uma música. Pronto, fazer ali um tema mais divertido em função dos anos e etc. Dá para jeito. Traz aí o jingle, por favor, Pedro. Agora, felizmente temos trabalhado muito com segmentos que realmente a gente gosta mais, porque o início do trabalho tem de ser feito sempre com o perfil do projeto ou do empreendedor. E realmente essa questão do perfil que se trabalha, ela é importante para um contexto todo, voltando tudo para trás que a gente respondeu aqui na questão do cultural, do planejamento, etc. Então, normalmente a gente tende, da forma com que nós comunicamos para o nosso público-alvo e as empresas que nos procuram, a gente tende a trabalhar com perfis que a gente já gosta. O que seriam coisas que eu gostaria, que eu gostava assim, que acontecessem mais e fossem mais interessantes? Realmente, a iniciativa público-privada ela ainda tem um distanciamento relativamente grande, mesmo nós estávamos muito relacionados a nível burocrático com o meio público, mas não muito a nível prático, né? E isso, na verdade, é um desafio grande para todo, não só do Portugal, não só do Brasil, acho que de todas as empresas no mundo, como cada vez mais ser mais prático e possível a iniciativa público-privada correr bem. E aí que entra sempre aquela situação de que quando tudo está a correr bem, poxa, o Estado interfere demais nas empresas e mal, mas de repente quando está tudo a correr mal, como agora, é importante que o Estado venha e salve as empresas. Esse desequilíbrio é muito complexo de lidar isso, foge a minha capacidade, obviamente, de pensar em soluções para isso, não me convém isso, mas eu gostava realmente que de alguma forma isso fosse possível, que os modelos econômicos ou políticos ou sociais, etc., permitissem mais que o modelo de trabalho de iniciativas público-privada funcionassem de uma forma melhor. Isso seria maravilhoso e espero que com esse grande desafio hoje que está a ter, que não tem jeito, as entidades estatais, o governo tem que trabalhar com as empresas e vice-versa, criam-se ferramentas e meios aí de que isso seja desbloqueado e possa ser possível no futuro próximo. Muito bem. André, resumidamente, é importante reduzir, mas também é importante investir. E é importante decidir em conjunto, decidir em partilha e não estar dependente só do Estado por essas medidas. É importante reforçar a nossa cultura social, empresarial e o próximo, ou seja, percebermos que vivemos num contexto socioeconómico difícil, mas que tudo vai ficar bem se realmente nós acreditarmos e tentarmos apoiar-nos com consultores, com financeiros, contabilistas, advogados, parceiros, fornecedores, whatever. Medidas essas importantes que esperemos que através da transformação digital a burocracia e daqui para a frente possamos ter um país menos burocrático e mais ágil e mais fácil a tomar determinadas decisões e ações no dia-a-dia. Isto,
são 5 anos também que vocês comemoram. A experiência internacional certamente dá uma bagagem de realidades completamente diferentes, em que é preciso também adaptarmos a nossa mensagem, a nossa comunicação, a nossa estratégia e o nosso modelo de negócio à circunstância e à cultura e ao contexto económico e fiscal de um país que tem realidades completamente diferentes e horários diferentes e público-alvos e consumidores com outro tipo de perfil. E falávamos aqui na questão dos 6 milhões de habitantes e a literacia digital que, por exemplo, elencaste da INE, do número de sites e número de domínios registados em Portugal. Portanto, há aqui um trabalho a fazer, há aqui também uma oportunidade e, portanto, tiramos a palavra crise, tiramos o S e cria oportunidades no meio da crise e, portanto, continuamos aqui nesta luta diária e, obviamente, que são muitas as áreas em que é difícil um governo tocar. São muitos cais, basta vocês pesquisarem o número de cais que existem e vocês percebem cada negócio, cada cais tem uma especificação, uma determinada complexidade e, portanto, temos que analisar cada caso a caso, em que um business plan ajustado com um business plan digital pode ser a estratégia cada vez mais presente, onde daqui para a frente os negócios tenham uma componente digital não só na formação, mas também na parte de operação. Portanto, André, mensagem final positiva para quem nos esteve a ouvir e para este momento. Perfeito, obrigado, Pedro. Vou novamente agradecer realmente aqui as suas palavras finais. O Pedro tem realmente esse mindset, esse pensamento muito positivo e eu agradeço e concordo, né, que isso aconteça. Agradeço aqui tá justamente no nosso dia de fazer anos aqui, com 5 anos, tá essa palavra também. Não combinamos nada. Por acaso, falei agora contigo aí 2 minutos antes de iniciar, olha, por acaso estamos a fazer anos. E a mensagem que eu deixo realmente é tentar manter essa positividade. Agora, poxa, como é que eu vou manter essa positividade? É justamente falando com pessoas. Independente da maturidade digital de qualquer empresa, de qualquer negócio, os negócios dependem de pessoas, ponto final. Não há nenhum tipo de negócio que não exista uma pessoa de um lado, uma pessoa de outro. Os meios tecnológicos eles são meras ferramentas para que nós possamos trabalhar de uma forma mais eficiente, ou menos estressantes, ou gerar realmente mais resultado. Então, foquem cada vez mais nas pessoas e utilizem as ferramentas digitais e a tecnologia para que ajude a desenvolver melhor essas coisas, mas o foco é nas pessoas e aproximem-se de pessoas positivas, estejam juntos de pessoas positivas, busquem parcerias com empresas que pensam de forma positiva, que olham para frente, que estão a reinventar-se, empresas que a cada ano estão a criar coisas diferentes, produtos e ideias diferentes. Aproximem-se desse tipo de negócios, desse tipo de empresários e criem essas parcerias para que possam todos crescer em conjunto, porque ninguém vai a sítio algum sozinho, isso não faz sentido. Muito bem. Olha, que livro, tens algum livro ou algum filme ou alguma série que gostasses de, por exemplo, ajudasse alguém nesta fase? Por acaso tenho. Até deixei aqui do lado e já é isso sempre. Olha, isso aqui é bem comum, não sei se vai aparecer espelhado ou não, mas é um clássico, né? Pai rico, pai pobre. Né, vou bater no mesmo agora, mas porque isso é um livro voltado a investimento, toda empresa é um investimento, todo negócio é um investimento, a pessoa, mesmo que ela não tenha negócio, ela tem que investir nisso próprio, seja com formações, seja com conhecimento, seja lá o que for, e no futuro realmente as pessoas têm que ir além, e esse aqui ainda tem os casos de sucesso, é muito voltado nos Estados Unidos, obviamente, mas pronto, é uma situação engraçada. E tem outro livro que eu gosto muito, esse já é um pouco mais denso, que é o Intelligent Investor. Esse livro aqui esse é mais pesado. É mais denso, exatamente, do Benjamin Graham, e o próprio Warren Buffett sempre diz que esse é o melhor livro de sempre na parte de investimentos, porque hoje a gente vê o crash, a gente vê essa situação. Olha, não sabes, para quem não, há pessoas que podem não dominar o inglês, esse livro tem versão portuguesa ou não, ou brasileira? Tem, que é o Investidor Inteligente, sim, existe a versão em português também, certeza. E isso é um livro muito famoso, tem em qualquer livraria, biblioteca, é realmente muito, muito, muito conhecido. O Investidor Inteligente, Benjamin Graham. Esse livro, ele é um pouco mais pesado, mais técnico, ele entra num patamar, num spot depois. Deixa eu ver se eu estou com outro livro aqui no Kindle aqui, que eu gostava. Tem aqui na FNAC, já estou a ver aqui. Encontraste o Investidor Inteligente, pronto. Mas a capa, isto vem do Brasil, 139 euros. Não, ele tem aqui de certeza, não se preocupe, a certeza absoluta, isso eu garanto. Eu já vi aqui nas prateleiras, qualquer livraria, de certeza que vai lá existir. Agora, outro livro que eu gosto muito, e queria mostrar aqui, mas está no meu Kindle, deixa eu ver se eu acho ele com rapidez aqui,
que é o The Secret of Millionaire Mind. Tem esse livro, só que são as capas que aparecem, são diferentes desse que tu mostraste. Obviamente, essa aqui não foi comprada aqui em Portugal, eu acho. Isso aqui veio da Amazon, veio de algum sítio fora. Eu não comprei aqui. E aí, justamente, as capas, as editoras fazem... Eu estou a ver aqui na UC e o Guia Prático Como Ganhar Dinheiro na Bolsa, de Benjamin Graham. Isso. Mas é um investidor inteligente mesmo. A capa, realmente, é diferente. E tem outro livro que eu recomendo muito, esse é mais a nível de mindset e desenvolvimento pessoal, e esse eu tenho no Kindle, que é o Segredos da Mente Milionária. Esse livro esse aí, o Arthur Eckert, estou farto de levar a publicidade dele. Então, veja lá. Esse aqui eu até dei livro impresso para amigos meus já e tudo, porque ele ajuda realmente o que falou na questão do desbloquear, né? É um trio aqui de livros que eu sempre carrego e sugiro para as pessoas, para quem está a começar, a pensar, a ter ideias, pronto. De vez em quando vais consultar lá uma coisa que possa pôr a pensar sobre aquele problema. E a mente milionária, ela ajuda com alguns passos as pessoas realmente a pensarem de forma diferente, e isso para quem tem empresa, para quem tem um negócio é essencial, mas para a vida. E a questão do Intelligent Investor é mais aprofundado, é um livro um pouco mais técnico, mais denso, realmente para consultas, e tem lá muita informação, e é uma informação até um pouco atemporal. É um livro dos anos 60, que já foi revisitado muitas vezes nesses 50 anos da sua publicação, e está lá ainda muito atual, porque ele vale o que lá está escrito. Muito bem. Quem quiser mais informação, também tem alguns vídeos no canal do YouTube do Business Portugal sobre determinados temas ligados ao mundo dos negócios e empreendedorismo. Diz. Não, o canal é youtube.com/empreender em Portugal, né? Business Portugal é a empresa e o site. Muito bem. E aí vocês podem tirar mais informações e consultar ao longo deste tempo. Agradeço quem esteve desse lado. É impensável tocar todas as áreas. Foi aqui uma pequena abordagem sobre a experiência de alguém que também trabalha com vários mercados diferentes da Argentina, Brasil, Angola, Portugal, e tem aqui também uma experiência para partilhar connosco. Agradeço ao André e mantenham-se saudáveis. Bom fim de semana e aproveitem o melhor da vida e o melhor dos negócios, porque os negócios são feitos por pessoas, para pessoas, e a vida é feita também em comunhão, em solidariedade e em partilha. Aquilo que tivemos a fazer hoje aqui. Eu também conheço o André das redes sociais e, portanto, certamente já o tive com ele, a encontrei num evento qualquer, mas não tivemos a oportunidade de falar. Mas certamente isto também, estamos aqui em contacto a viver também o momento Covid-19, cada um à sua maneira. Grande abraço a todos e bom fim de semana. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Bom fim de semana e grande abraço para todos. Tchau, tchau.